Capítulo 34. Jó. Subtítulo: Eliú acusa Jó de falar injustamente de Deus. E Eliú prosseguiu: Vós, sábios, ouve as minhas palavras, e vós, mestres, inclinai os ouvidos para mim. Pois o ouvido prova as palavras, assim como o paladar experimenta a comida. Escolhamos para nós o que é direito. Vamos discernir entre nós o que é bom. Pois Jó disse: Sou justo, e Deus tirou de mim a justiça. Apesar da minha justiça, sou considerado mentiroso. A minha ferida é incurável, embora eu não tenha transgredido. Que homem se parece com Jó, que bebe zombaria como água, que anda na companhia dos malfeitores e caminha com homens ímpios? Pois disse: para o homem não adianta ter prazer em Deus. Por isso, vós, homens de entendimento, ouve-me. Longe de Deus esteja praticar a maldade, e do Todo-Poderoso o fazer o mal. Pois ele retribuiu ao homem conforme as suas obras, e faz a cada um segundo os seus atos. Na verdade, Deus não procederá de modo ímpio, nem o Todo-Poderoso perverterá o juízo. Quem lhe entregou o governo da terra? E quem lhe deu autoridade sobre o mundo todo? Se ele retirasse para si o seu espírito e recolhesse para si o seu fôlego, toda a terra juntamente expiraria e o homem voltaria ao pó. Se há entendimento em ti, ouve isso, inclina os ouvidos às palavras que falo. Por acaso governará quem odeia o direito? Queres tu condenar aquele que é justo e poderoso? Aquele que diz a um rei, ó homem perverso? E aos príncipes, ó ímpios? Aquele que não faz discriminação em favor de príncipes, nem estima o rico mais que o pobre, pois todos são obra de suas mãos. Eles num momento morrem. À meia-noite os povos são abalados e passam, e os poderosos são levados sem esforço, porque os seus olhos estão atentos aos atos de cada um, e ele vê todas as suas ações. Não há escuridão nem densas trevas para esconder os que praticam o mal, porque Deus não precisa observar por muito tempo o homem, para que este compareça perante ele em juízo. Ele destrói os fortes, sem os interrogar, e põe outros em seu lugar, pois, conhecendo-lhes as obras, de noite os transtorna, e são esmagados. Ele os fere como criminosos, à vista de todos, porque se desviaram dele e não quiseram compreender nenhum de seus caminhos. E assim fizeram o clamor do pobre subir até ele. Fizeram que ele ouvisse o clamor dos aflitos. Se ele dá tranquilidade, quem o condenará? Se ele encobrir o rosto, quem poderá contemplá-lo, quer seja uma nação, quer seja um indivíduo? Para que o ímpio não reine, e não haja quem iluda o povo. Pois quem jamais disse a Deus: sofri, apesar de não haver pecado? Ensina-me o que não vejo. Se fiz alguma maldade, nunca mais voltarei a fazê-la? Será a sua recompensa como queres, para que a recuses? Pois tu tens de fazer a escolha, e não eu. Portanto, fala o que sabes. Os homens sensatos, os sábios que me ouvem, haverão de me dizer: Jó fala sem conhecimento, e falta sabedoria em suas palavras. Ah, se Jó fosse provado até o fim, pois responde como os maus. Pois além de ter pecado, ele é rebelde. Entre nós, bate as palmas e multiplica contra Deus as suas palavras. Capítulo 35. Jó. Subtítulo: Eliú afirma que Deus é inatingível. Disse mais Eliú: Tu tens direito de dizer: a minha justiça é maior que a de Deus? Pois dizes: de que me aproveitaria? Que vantagem teria se eu deixasse meu pecado? Eu responderei a ti e aos teus amigos também. Atenta para os céus e vê.
Contempla o firmamento, que é mais alto do que tu. Se pecares, que mal farás contra ele? Se crescerem as tuas transgressões, que lhe farás com elas? Se fores justo, que lhe darás? Ou que receberá ele da tua mão? A tua impiedade poderia fazer mal a outro como tu, e a tua justiça poderia ser aproveitada por um mortal. Em face da severa opressão, os homens clamam, pedem socorro por causa do braço dos poderosos. Mas ninguém diz: onde está Deus, meu Criador, que inspira canções durante a noite, que nos ensina mais do que aos animais da terra e nos faz mais sábios do que as aves do céu? Ali clamam, mas ele não responde, por causa da arrogância dos maus. Com certeza, Deus não ouve gritos inúteis, nem para eles atentará o Todo-Poderoso. Muito mais quando dizes que não o vês. A causa está diante dele, por isso espera nele. Mas agora, na sua ira, ele não está punindo, nem leva muito em conta a arrogância. Por isso, Jó abre inutilmente a boca e, sem conhecimento, multiplica palavras. Capítulo 36. Jó. Subtítulo: Eliú reafirma o pecado de Jó. Eliú ainda prosseguiu e disse: espera-me um pouco, e eu te mostrarei que ainda há razões em favor de Deus. De longe trarei o meu conhecimento, e ao meu Criador atribuirei a justiça. Pois, na verdade, as minhas palavras não serão falsas. Contigo está aquele que tem conhecimento perfeito. Deus é muito poderoso, mas não despreza ninguém. Ele é poderoso e firme em seu propósito. Não preserva a vida do ímpio, mas faz justiça aos aflitos. Não afasta seus olhos dos justos. Pelo contrário, faz com que se sentem para sempre com os reis no trono, e assim são exaltados. Se estão presos a grilhões e amarrados com cordas de aflição, então ele lhes mostra suas obras e suas transgressões, pois agem com arrogância. Abre-lhes o ouvido para a instrução e ordena que se convertam do mal. Se o ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em prosperidade e os seus anos em prazer. Mas, se não o ouvirem, serão feridos pela espada e morrerão sem conhecimento. Assim, os ímpios de coração acumulam a sua ira. E quando Deus os prende às cadeias, não gritam por socorro. Eles morrem jovens, e a sua vida termina entre os prostitutos cultuais. Livra ao aflito por meio da sua aflição, e abre-lhes os ouvidos pela opressão. Assim também ele quer te levar do meio da angústia para um lugar amplo e livre, para a fartura da tua mesa, cheia de gordura. Mas estás cheio do juízo do ímpio. O juízo e a justiça tomam conta de ti. Cuida para que a ira não te leve a zombar, nem o tamanho do suborno te desvie. Prevalecerá o teu clamor ou todas as forças da tua fortaleza, para que estejas livre? Não anseies pela noite, quando os povos são tirados da sua habitação. Guarda-te e não te inclines para o mal, porque escolheste isso em vez da aflição. Deus é excelso em seu poder. Quem ensina como ele? Quem lhe estipulou o seu caminho? Ou quem poderá dizer: praticaste injustiça? Lembra-te de engrandecer a sua obra, da qual os homens têm encantado. Todos a veem, de longe o homem a contempla. Deus é grande, e não podemos compreendê-lo. Ninguém consegue contar os seus anos, pois atrai para si as gotas de água, e do seu vapor as destila em chuva, que as nuvens gotejam e derramam copiosamente sobre o homem. Poderá alguém entender a extensão das nuvens e os trovões do seu pavilhão? Estende a sua luz ao redor de si e cobre o fundo do mar, pois por essas coisas julga os povos e lhes dá mantimento à vontade. Cobre as mãos com o relâmpago e dá-lhe ordem para que atinja o alvo.
O fragor da tempestade dá notícia dele, até o gado pressente a sua aproximação.